Olá, sejam bem-vindas a essa aula sobre o gag, o engasgo. O que você tem que fazer para ofertar os alimentos de forma segura para o seu bebezinho. Eu sei que toda vez que eu posto um videozinho do meu filhinho comendo, as pessoas vêm e perguntam: você não tem medo do engasgo? Você não acha que seu bebê vai engasgar? Não. Por quê? Porque eu utilizo as técnicas para que o alimento seja servido de forma segura. Para isso, eu vou te ensinar aqui nessa aula como você deve fazer. A primeira coisa é a gente saber diferenciar o gag do engasgo. O gag, na verdade, ele é um reflexo natural da criança e ele serve para proteger de algum alimento que a criança não consegue engolir. Então, por exemplo, imagina que você colocou um corte e ela não se sente tão segura em engolir, ela vai fazer uma movimentação ali na boquinha para trazer esse alimento de volta até a boca e cuspir. Muitas vezes a criança, durante o processo de alimentação, ela gospe o alimento. Isso quer dizer que, de certa forma, ela não conseguiu engolir. Então, sempre que seu bebezinho gospe esse alimento, não coloque de volta na boca dele. Então, o gag, muitas vezes, ele vai vir daqui da traqueia da criança. Por quê? Porque ele chegou ali, não passou e aí ele vai expelir o alimento. E aí ele faz uma tosse ou ele faz um barulhinho. Muitas vezes ele faz um movimento como se fosse a ânsia e ele até coloca a linguinha para fora para facilitar a retirada desse alimento. Quando a sua criança estiver fazendo o gag, não interrompa, deixa ela quietinha ali, não a faça rir, não interaja, fique atenta e espere com que ela coloque para fora o alimento. Isso é importante, por quê? Porque às vezes a criança está fazendo gag e você vai interromper e esse gag vai virar um engasgo. Então, tenha tranquilidade e apenas observe a criança. Ela tem capacidade de colocar esse alimento para fora. Então, a tranquilidade é muito importante no processo de introdução alimentar. Agora, o engasgo, no geral, a criança ela não consegue respirar. Então, a boca às vezes fica roxinha e ela fica com a pupila dilatada, ela fica com uma cara, com uma expressão de assustada. Então, quando você olha para o rostinho da criança, ela tá ali tentando buscar ar. Você vai perceber que tem alguma coisa que não está correta com o seu bebê. E aí sim, você precisa tirar ele da cadeirinha e fazer a manobra de Henrich. Então, é muito importante saber fazer essa manobra de desengasgo para, se caso precise, você retire a criança e faça. Então, saber diferenciar os dois é muito importante para que você não transforme um gag num engasgo por fazer uma intervenção. Muitas vezes no consultório os pais relatam: eu achei que era um engasgo e aí eu coloquei a mão na boca da criança para tentar tirar o alimento e aí ficou aquela confusão. Não façam isso. Tentem identificar corretamente se é o gag e aí aguarde a criança colocar o alimento para fora. Não fique tentando com o seu próprio dedo pegar, porque nessa tentativa de pegar o alimento, você pode empurrar o alimento para baixo e o que a criança já estava tentando tirar, já estava perto da boca, não, e aí vira um engasgo. Então, ter esses cuidados é fundamental, saber diferenciar um do outro. Aí eu também pretendo falar para vocês um pouquinho sobre o que aumenta essas chances de engasgo, porque se você também não tiver os cuidados como por exemplo, o corte do alimento no BLW, também aumenta o risco de engasgo. Então, alimentos, no geral, alimentos duros, eles precisam ser cozidos para você poder servir para a criança. Então, no geral, eles têm que ter um corte longitudinal e também ser macio, ou seja, você esmaga facilmente com os dedos, a criança vai também conseguir esmagar os alimentos. Um teste que eu falo para os pais fazerem, até para se sentir seguro, é colocar na língua e espremer no céu da boca. Se você consegue fazer isso com facilidade, o alimento que você cozinhou, a criança também vai conseguir. O corte redondo, ele é o maior risco de engasgo, porque vamos pensar lá no tomatinho cereja. Quando ele é cortado assim, no meio, a criança pode colocar na boca e fecha a traqueia. Então, esse corte, ele nunca deve ser ofertado para a criança. Então, o corte, ele é fundamental
para que você tenha segurança. E eu vou explicar qual que é um corte mais seguro mais para frente. A postura da criança. Você já imaginou comer deitado, comer muito inclinado? Você não consegue, e nem a criança. Então ela tem que estar sentadinha, ereta, em 90 graus, para que não tenha um risco de engasgo. Porque às vezes a criança, ela, no processo de alimentação, ela fica um pouco cansada e ela tende a cair para as laterais, até a cabecinha cair um pouco, e isso faz com que a criança corra um maior risco de engasgo. Ela tem que estar sentada certinho, ela tem que estar bem atenta ali ao alimento para que não corra esse risco. Então, atente-se a isso, não alimente a criança numa cadeirinha daquelas de balanço ou naquelas cadeirinhas que são do carrinho mesmo. Não alimente, opte sempre pela cadeirinha de alimentação, ela é a mais segura para o seu bebezinho. Então coloque sempre o cintinho, afivele o cintinho corretamente e coloque a bandeja para que a criança tenha movimentação ali com o alimento. E aí uma outra coisa que a gente tende a fazer na hora que a criança está se alimentando é tentar interagir com ela. Então fazer ela rir, abre a boquinha, abre a boquinha para a mamãe, e nisso a criança sorri e se ela tiver com o alimento na boca, ela pode sim engasgar, porque ela ainda não tem uma coordenação motora adequada de mastigação e deglutição. Então, sempre quando você colocar a criança na cadeirinha para começar o processo de alimentação, é importante que você não precise estar sério, bravo, nada. Mas a criança tem que estar ali prestando atenção no alimento e você atenta também se está correndo tudo bem no processo de alimentação. Alimentos líquidos, eles também têm alto risco de engasgo, tá? Mas nem por isso a gente vai deixar de oferecer. O que a gente vai oferecer é em pequenas proporções o líquido, para que ela não faça, sim, um grande volume na boquinha e possa engasgar também. E por que eu estou explicando tudo isso? Não é para que vocês tenham medo de oferecer os alimentos, mas que vocês tenham segurança de que vocês estão seguindo essas dicas que eu estou passando na hora de ofertar o alimento para a criança e vocês não corram o risco dela ter um engasgo, tá bom? E o que aumenta as chances de engasgo na criança? Então, eu vou dar um exemplo da uva, que está aqui no slide que vocês estão vendo. Então, esse corte aí, em que a uva é cortada assim, apenas uma vez. Então, a uva está na vertical e você corta ela assim. Esse corte faz também com que feche a garganta da criança. Então, vocês têm que optar por um corte de colocar a uva na vertical e cortar em 4. Esse fica um filetinho menor da uva e assim ele escorrega se por algum motivo a criança não fizer a mastigação correta. Então, e uma outra coisa que é muito importante para proteger a criança é sempre incentivá-la a mastigar. Sempre sentar à mesa com ela e mastigar o alimento e falar assim, olha filho, a boquinha fechada. Isso tudo faz com que a criança faça melhor a mastigação e ela triture bem o alimento na hora de engolir. Então, isso é importante. Esse corte aqui, que a criança, que é o corte no meio, que a gente chama da uva, a gente nunca deve fazer, porque faz uma bolinha que tampa mesmo ali a garganta da criança. Tanto uva como tomatinho cereja, ele deve ser ofertado a partir de mais ou menos os 9 meses, 8 a 9 meses da criança, quando ela faz esse movimento aqui, a pinça. Então aí você pode ofertar com segurança, cortado em 4, como eu expliquei. Outra questão também é, então, como você tem que pegar os alimentos e como você deve ofertar esses alimentos de forma segura. Então, os alimentos muito duros, por exemplo, maçã, pera, eles devem ser cozidos para ofertar para a criança. Ou você raspa mesmo com a colher, caso você esteja fazendo a participativa, que é você ofertar com a colher e também o BLW. Então, você raspa ali e oferece para a criança a maçã raspadinha. Caso você queira ofertar pelo BLW, então você vai cozinhar a maçã ou a pera e vai parti-la em 4. Isso vai fazer com que a criança pegue e ela vai estar bem macia para a criança poder engolir.
Outra questão bem importante é um ambiente tranquilo. Então, imagina que está tendo uma barulheira, então está distraindo a criança e ela não está muito atenta no processo de mastigação. Ou, por exemplo, colocar a criança para assistir alguma coisa enquanto ela está se alimentando. Ela fica distraída e ela não presta atenção no tanto que ela mastigou o alimento que ela consegue engolir. Então, um ambiente tranquilo faz toda a diferença no processo de alimentação da criança. E sempre sempre quando você colocar o alimento ali na bandeja para a criança, você não vira mais as costas, porque se você virar as costas e ela engasgar, você não vai fazer rápido a manobra de enche para desengasgo da criança. Então, sempre que possível, você só vai colocar os alimentos quando você já for sentar para acompanhar a criança e nunca vai virar de costa, nunca vai ficar desatento ao processo de alimentação da criança. Outra questão também é a colher na direção da boca. Se a criança for alimentada de cima para baixo, pode ser que ela não consiga engolir corretamente o alimento e engasgar. Isso acontece até com os adultos, com a gente. Quem dirá com a criança que ela não coordena muito bem ainda a respiração e o engolir. Então, o que é importante? Sempre a colher, se você for fazer a participativa, na direção da boquinha da criança. Isso é bem importante, gente. Alimentos pequenos, como ervilha, grão de bico, eles só devem ser ofertados inteiros a partir dos 9 meses, quando a criança faz a pinça. Até então, amasse o alimento para ofertar para a criança. No começo você amassa bem, depois você vai diminuindo esse amassar para que a criança também sinta um pouco mais de textura. Mas inteiro mesmo a gente só vai ofertar quando a criança faz esse movimento aqui para pegar o alimento ali na bandeja. Lembre-se sempre que a ervilha, o grão de bico, eles têm que estar bem maciozinho. Faça o teste sempre antes de ofertar para a criança. Eu espero que essas dicas que eu dei aqui nessa aula ajude você a sentir mais tranquilidade, a ter confiança no processo de alimentação do seu bebezinho e que te ajude a ter atenção ali quando você for servir os alimentos. Essa é mais uma aula que eu disponibilizo para vocês. Espero vocês em outra oportunidade.